Aleluia, Senhor. Essa é a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus. Que o Senhor continue falando conosco nessa noite. Amém e amém. Shalom, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. E a paz do Senhor para a irmã que está ao seu lado. Diga shalom. Que bom que você veio nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Obrigado aos levitas, Jesus continue nos abençoando. Vamos tomar seus assentos. Você que está conosco acompanhando essa ministração no nosso canal, seja bem-vindo também em nome de Jesus, onde quer que você esteja nesse momento, que essa palavra abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Lucas 9, a partir do versículo 23. Todos amém? Sim? Amém. Glória a Deus. Vamos ler do 23 em diante. E diz: E Jesus proclamava às multidões: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto, de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória, e sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Aleluia. Glória a Deus, Senhor, te louvamos pela tua palavra lida. Usa-nos não somente como teu instrumento, mas tuas mãos, para a glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. E nós vamos meditar nessa noite sobre o não esquecer a cruz do Senhor. Nós estamos e entramos agora no segundo semestre. Feliz segundo semestre para você. Mais uma etapa, mais um ciclo se começou nas nossas vidas. E dia 1º de julho nós entramos na reta final, na contagem regressiva já para o final do ano. Muitas pessoas vão fazer essa contagem a partir de dezembro, 1º de dezembro até o último dia 31, começa aquela famosa contagem de parar para pensar, para refletir sobre aquilo que fez durante o ano todo e todas aquelas práticas, aqueles pensamentos que a humanidade nessa época é propícia de se fazer. Muitos de nós também fazemos esse feedback anual. Mas ontem, quando eu estava meditando, hoje de manhã, hoje de tarde, o Senhor ministrando, preparando essa palavra para trazer para o seu coração, o Senhor me fez lembrar de muitas coisas que nós vivemos ao longo desses 2 últimos anos e que nós entramos nesse período de pandemia. E hoje os tempos difíceis têm tentado de todas as formas nos afastar do caminho do Senhor. Muito antes de se começar a pandemia, já vivíamos tempos difíceis de enfraquecimento espiritual e tantas outras situações que cada um em particular sabe de sua vida pessoal e sabe dos problemas que enfrentou muito antes dessa pandemia acontecer. Agora, com o aparente final
da pandemia, estamos vivendo uma sequela mundial. Pessoas aprenderam com esse tempo de pandemia e outras se desconfiguraram. Alguns retornaram melhores e outros se tornaram piores do que já estavam. E nós estamos inseridos nesse contexto mundial. Como você consegue avaliar a sua vida hoje? Mas talvez você pense nessa pergunta e tente fazer logo de cara um link com o texto que nós acabamos de ler. Os tempos, eles mudaram, as estações e as situações, e a pandemia chegou como um divisor de águas, literalmente, na humanidade. Hoje a gente pode dizer que existiu o antes da pandemia e o depois da pandemia, onde nós podemos nos conhecer melhor, cada um se conhecer melhor. E nós tivemos tempo, se teve algo que nós tivemos dentro desse período, desses últimos 2 anos, foi tempo. Sua vida pessoal, social, familiar e a principal, nossas vidas eclesiásticas na presença do Senhor, como está? É uma avaliação que nós precisamos nos perguntar diante desses fatos que todo mundo, literalmente todo mundo, enfrentou e está enfrentando, porque a pandemia, ela ainda está aí, como todas as outras epidemias e tantos outros vírus que se criaram, as vacinas e os remédios. E existem as vacinas, você cumpra o seu ciclo vacinal, não desista de tomar as suas doses, porque quem criou esse remédio, essa vacina, foi o Senhor. Eu vou repetir mais uma vez: nós oramos no Adora Brasil em meio à pandemia e pedimos para que o Senhor unisse a medicina do céu com a medicina da terra e criasse em tempo oportuno esta vacina. Então, o crente inteligente, ele não desiste das etapas, das fases. Então, se existe a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, a quarta, a quinta, a sétima, seja quantas forem, crente inteligente como eu e você, cumprimos o propósito, porque senão a gente joga fora aquilo que a gente orou. Gastamos e investimos tempo em oração para que o Senhor criasse um remédio para matar essa praga, e a vacina está aí. Hoje a gente escolhe se a gente vai querer tomar ou não vai querer, porque vai ficar uma semana gripado, porque vai ter uns sintomas. É claro, o remédio vai ter efeitos colaterais na nossa vida, assim como a palavra de Deus entra na nossa vida e vem como uma espada afiada de 2 gumes, cortando tudo que há dentro de nós que não presta. Mas em tempo oportuno ela vai produzir o efeito de cura que precisa ser estabelecido na nossa vida. A palavra de Deus também é assim. Então eu chamo você também a estar atento. Estamos falando de pandemia e aprove me lembrar disso aqui agora. Cumpra o seu ciclo vacinal. A 4ª dose já está aí para quem é mais de 40 anos. Então, se você já tem menos e está pensando, jogou para cima, o Senhor está te vendo. Feliz segundo semestre. Entramos na reta final deste ano de 2022 e não podemos esquecer que Jesus continua o mesmo e que a sua palavra, ela não muda com o tempo que se passa. Jesus estava sempre diante de uma multidão. Muitos eram os seus ouvintes, mas nós sabemos que nem todos davam crédito à sua pregação. E Jesus, nesse texto de Lucas, ele estava pregando para as multidões, para uma multidão, e estava ministrando a palavra.
quando ele, diante daquelas pessoas, dos admiradores, assim como nós temos hoje em todas as igrejas, os admiradores de Jesus, aqueles que são bons ouvintes, que gostam das palavras, que fazem um bem para a alma, mas que essas palavras e essas pregações e esses estudos não produzem de fato um efeito eficaz na sua vida. São apenas ouvintes, simpatizantes do Evangelho. E nós vemos isso em quase todos os encontros de Jesus. Aqueles que diziam, mas esse diz ser o Filho de Deus, quem é esse aí? Que está causando esse furdunço, que está causando essa euforia, que veio aqui para essa cidade, veio de Nazaré, porventura pode ser alguma coisa de Nazaré, eu vou lá ver. E é assim até os dias de hoje, as pessoas são simpatizantes da palavra de Deus. E nós, como crentes que cantamos, Jesus virá outra vez aqui e virá para me buscar, e a você também. Precisamos ser essa multidão de pessoas que acompanha os sinais, os prodígios e as maravilhas que Jesus faz aqui na terra, mas como ouvintes e praticantes da palavra. E essa palavra não é só para você que é crente, você que está aí na sua casa, que ainda não aceitou a Jesus. Jesus, ele quer ter um relacionamento com você, de não ser aquele simpatizante que abre lá o Salmo 91, de que abre o Salmo 23, de que coloca na sua estante, em cima da sua cabeceira da sua cama, mas quando você lê e pede para que esse Jesus que pregava para as multidões comece a se relacionar com você, você vai perceber que você, além de ser um bom ouvinte, você vai ser um bom praticante da palavra de Deus. Então essa palavra também é para você que está em casa. Ter esse encontro com Jesus, assim como cada um de nós temos nos encontrado a cada dia com Ele, e que Ele tem se revelado a nós através da sua palavra. Isso vai mudando as nossas vidas. E nós vamos observar no versículo 23, que diz: e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. A primeira pergunta que nós fazemos é se temos o desejo de seguir a Jesus. O texto vai nos dizer, no versículo: se alguém deseja seguir-me. Jesus, ele é anunciado em toda a terra. Jesus está sendo anunciado nessa igreja, neste bairro, está sendo anunciado na sua casa, nesse momento. O nome de Jesus tem sido levantado, então isso vai criar um desejo de você querer conhecer mais dessa pessoa que tem tantas palavras boas que você ouve por aí, que você lê na sua Bíblia em casa, e é uma pessoa que pode ter um relacionamento com você de uma forma simples, desconfigurar o que foi que te falaram sobre Jesus, que Jesus não te ama. Jesus ama você, Jesus ama a cada um de nós. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Então desconfigure tudo que falaram sobre Jesus para você, sobre você, para a sua família. Jesus, ele é simples e ele andava com as piores pessoas da terra, com as pessoas que viviam à margem da sociedade. Eram as pessoas com quem Jesus ia, quebrava os paradigmas, quebrava os protocolos. As pessoas mais daquela época era Jesus se aproximava. Então Jesus, ele quer se aproximar de você nessa noite. Jesus quer aproximar-se da sua igreja nessa noite, da sua família nessa noite, para trazer um relacionamento
relacionamento diferente. Jesus, palavra, aquele que você abre no Salmo 23. E quem é esse pastor que pode me dar e me fazer caminhar em pastos verdejantes? Quem é esse que eu posso me esconder debaixo das suas asas e eu estarei seguro? E nenhuma peste do meio-dia, nenhuma praga da tarde, nenhuma praga da noite vai me pegar, porque o Senhor estará comigo. É esse Jesus que estou falando para você, que quer se revelar a mim, a você, a sua igreja, a nossa nação. Jesus precisa ser levantado cada vez mais em nossa nação, através das nossas vidas. Então esse é o desejo. Você tem o desejo de seguir a Jesus? Não estou falando de seguir igreja, porque Jesus ele não criou milhares de igrejas. Ele disse: venha após mim, venha e siga-me. Venha. Se você me ama, se você tem um desejo de se relacionar comigo, você já vai ser comigo uma igreja. Eu vou entrar em você, eu vou fazer morada na sua vida, eu vou começar a transformar o seu coração, de tal modo que você vai ser tão contagiado com essa palavra que você vai querer conhecer pessoas que também amam esse mesmo Jesus, e você começa a vir para uma igreja. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Por que você veio aqui nessa noite? Porque é uma rotina, virou uma rotina vir no culto evangelístico? Qual a motivação, o desejo de seguir a Jesus? Quem quiser seguir a Jesus, primeiro tem que ter esse desejo, porque se não tiver um desejo, vai fazer apenas parte do fã-clube de Jesus, das pessoas que o acompanham nos seus eventos, nos seus ajuntamentos, no show que te convidaram para ir, que falou da palavra de Deus, e aí você foi e achou demais, bacana, e a palavra impactou a sua vida, mexeu, emocionou você. Então isso já começou a brotar em sua vida, esse desejo. E é esse desejo que nós, como igreja do Senhor, aqui nessa noite precisamos manter aceso, o desejo de seguir a Jesus. É a primeira pergunta que eu faço para você. Você tem esse desejo? Como está o seu desejo por conhecê-lo e buscá-lo? E Oséias 6,3 vai nos dizer: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Quando você toma uma posição de ter esse desejo de brotar no seu coração esse anseio de conhecer esse mestre, essa pessoa, nós não pararemos de conhecer as profundezas do Senhor, porque Ele é infinito. Por quanto mais a gente busca, mais Ele se revela. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. É tempo de nós declararmos a palavra do Senhor, porque o inimigo, Jesus venceu o inimigo Satanás no deserto, no jejum, quando ele estava jejuando, através da palavra de Deus. E se nós não estivermos ligados com essa palavra, declarando essa palavra, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, nós poderemos morrer nesse embate com as obras das trevas. Então Jesus, Ele é palavra, Ele se revela a mim, a você, a sua igreja, a você na sua casa, quando você abre a sua Bíblia, quando você ouve o louvor e pede: Senhor, como é que isso funciona na minha vida? Como é que eu posso ter um relacionamento com alguém que nem
Eu nunca ouvi falar, eu estou falando de Jesus para você. E dizer que Jesus ama a sua vida, Jesus ama a sua igreja, Ele está o tempo todo batendo na porta do nosso coração para entrar. Então Jesus ele não invade a nossa vida, tem que criar um desejo, é interno, é um sentimento, é emocional. Você está aí assistindo a essa ministração, se você tem sentido esse desejo no seu coração, é um bom sinal de que Jesus, Ele quer falar mais com você, de você começar a prosseguir e a conhecer mais do Senhor. Jesus está no nosso meio, Jesus está falando à sua igreja o tempo todo. E nós louvamos porque muitas pessoas querem calar a voz da igreja, mas nós não nos calaremos, nós nos manteremos de pé. Não tem a música lá, propícia dos nossos stories? O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não há o que temer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. É porque a partir dali, de um canal digital, você já começa a proclamar a palavra do Senhor. Se você paralisou, se você parou, nessa noite é tempo de você se levantar de como você está, para começar a voltar a ter o desejo de seguir Jesus, de voltar para os caminhos dele, de começar os caminhos dele. É tempo de conhecer e anunciar a palavra do Senhor. Salmo 42, 2 vai nos dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Hoje você pode clamar e se apresentar a Deus aonde você está, aqui nesse templo, aqui na sua casa, onde quer que você esteja ouvindo o som da minha voz. Pare tudo nesse momento, em pensamento, em espírito. Eu não sei como é que você faz, mas crie esse desejo de se apresentar diante do Senhor. Senhor, como é que eu posso conhecer ao Senhor nesse mundo tão ruim? E Ele vai falar com você, Ele vai se revelar a você, igreja, que não tem sentido mais esse desejo, está perdido nos sentimentos e com outros desejos, com outras paixões. É tempo de voltar a ter esse desejo e de se apresentar ao Senhor, aonde quer que se encontre. Negar a si mesmo. Deus fez o homem com um livre-arbítrio, mas quando criamos o desejo de segui-lo, esse livre-arbítrio vai sendo filtrado de tal forma que a boa, perfeita e agradável e vontade de Deus para a humanidade vai sendo estabelecida nas nossas vidas, com o nosso novo entendimento diário de buscar conhecer esse Jesus. E Gálatas 2:20 vai nos dizer: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Negar-se a si mesmo. O Senhor Ele não nos violenta como outras pessoas tentam nos violentar com a vontade do Senhor. Você vai seguir a Jesus? Você vai entrar agora para a lei de crente, e agora você vai ter que se posicionar como igreja, e agora você está buscando fazer jejuns e incentivando a orar e a separar um dia e a ler.
31 capítulos durante o mês? Sim. Porque os servos de Deus, bom é assim que se proceda, um ajudando ao outro. E esse negar-se a si mesmo é exatamente dessa forma do entendimento que nós temos de que a cada dia a minha vontade, os meus prazeres, aquilo que eu mais gosto de fazer e que eu sei que está em uma sintonia que não é legal, que não é boa, e a gente sabe quando a gente não está num caminho bom. Você de casa sabe quando não está fazendo, quando não está fazendo algo que é legal, que é plausível para você, para as pessoas que estão à sua volta. Imagina para Deus. Mas quando eu e você, igreja, quando você começa a ter esse relacionamento com o Senhor, esse livre-arbítrio, mas eu tenho livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio para a humanidade. E a humanidade está aí sem freios. E quando eu falo humanidade, nós, igreja, estamos inseridos no contexto, porque nós temos a mania de nos separar e querer separar as pessoas e sermos exclusivos do reino. Mas o reino de Deus é para todos aqueles que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando o reino ele é anunciado, quando Jesus ele é levantado, como diz lá na oração sacerdotal em João 17 a 18, quando a cruz de Cristo foi levantada, ele atraiu para si multidões. Então é por isso que eu não posso esquecer dessa minha cruz, desse se negar a si mesmo. E o meu livre arbítrio do que eu quero, do que eu penso, do que eu acho que é certo, extremamente correto, com a minha cabeça, com a minha forma de pensar, quando entra com Jesus, que é o cabeça da igreja, e nós somos parte desse corpo, todas essas coisas começam a ser filtradas, e nós começamos a entender como nesse texto ele está dizendo: agora vai ser menos um dia que eu vivo mas Cristo vive em mim. É dia após dia, dia após dia. Teve uma época que eu assistia bastante tempo atrás a igreja Canção Nova, né, que é os nossos irmãos da Igreja Católica Carismática, a Canção Nova, e tinha lá um ministro que era o Dunga, que é bem conhecido na Igreja Católica, e algo interessante que ele ministrava e eu fiz. Uma campanha que ele fez com os jovens, eu lembro até hoje, porque eu fiz e deu certo. Ele disse: nós vamos fazer uma campanha do PHN, que significa por hoje não. Por hoje eu não vou pecar. Por hoje eu não vou fazer aquilo que é errado. Por hoje eu não vou mais me autoflagelar. Por hoje eu não vou mais me deprimir com essa situação. Por hoje eu não vou ver essa pessoa. Por hoje eu não vou manter contato com essa pessoa. PHN. E aí, por que o PHN? Por hoje não. Porque quando a gente pensa no mínimo, no pequeno, a gente vai seguindo um passo na frente do outro, numa longa obediência. Porque a gente pensa numa grande meta, algo gigantesco, do tamanho do problema, e você vê, se enxerga tão pequenininho diante dele. Mas quando a gente dá o primeiro passo, dia após dia, por hoje não, por hoje, no dia seguinte, por hoje não, no dia seguinte, por hoje não, chegou o quarto dia e o inimigo fez com que a gente caísse. A gente se levanta mais uma vez e começa no dia seguinte, por hoje não. Você me venceu ontem, mas hoje eu me levanto mais uma vez no poder e no nome de Jesus Cristo. Você que está parado, paralisado nos projetos,
nos sonhos, naquilo que você colocou diante do Senhor, na sua vida pessoal, espiritual. Por hoje, não. Se você está frio na fé, chega. Por hoje, não. É tempo de se aquecer com o fogo do Espírito, se firmar em Deus. Por hoje, não, Satanás. Você vai ser vencido hoje, em nome de Jesus Cristo. E você dá um basta cada dia. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Para cada dia de vergonha, dupla honra. És tu, Senhor, quem separa as águas, quem estabelece reis e também os faz cair. Quem se inclina das alturas só para ouvir a minha voz, refrigera minha alma quando penso em desistir. O meu Shaddai tem para mim, para cada dia de vergonha, dupla honra. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para a minha vida, para a sua vida, para derramar a dupla honra. Se te envergonhado, se você está envergonhado, Deus tem dupla honra para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Esqueça o que foi que te falaram, que disseram acerca de você, que não tem mais jeito. Deus te diz: tem jeito, tem dupla honra. Se levante, ande, desperte. Tu que dormes, crie esse desejo no seu coração de continuar seguindo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Aleluia! E nisso nós vamos ser infiltrados na nossa vontade, na nossa forma de pensar, na nossa soberba, no nosso modo de falar, no nosso pensamento. Romanos 12, nos apresentemos como um corpo, uma mente transformada, um culto racional, com entendimento, com inteligência. Deus nos deu a mente de Cristo. Deus deu para você a mente de Cristo. Só é você se apoderar. Busque a sabedoria que vem do alto. Peça sabedoria. Ele vai te dar, e Ele vai se revelar a você. Consagre a sua vida de negação aos princípios incorretos. Romanos 6,9 nos diz: pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele, porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus como quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como um instrumento de justiça.
porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça, mas existe uma série de coisas que a gente precisa viver nesse texto. A consagração de todo o nosso corpo ao Senhor, os nossos membros externos, e ele fala de todo o nosso corpo, que nós não podemos emprestar à iniquidade. Quanto dos nossos corpos, dos nossos membros nós temos emprestado à iniquidade? Talvez você pense logo no sexo, a coisa mais comum. Se é o sexo que você tem se entregado, consagre ao Senhor, ofereça essa parte íntima do seu corpo ao Senhor. Oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Se são os seus olhos, se são os nossos olhos que nos fazem pecar, vamos consagrar mais nesse THM. Se é o nosso coração, se é a nossa língua, se são as nossas mãos, por onde andam as nossas mãos, os nossos pés, que deveriam anunciar o Evangelho, as boas novas, as boas notícias, por onde tem andado o nosso corpo, os nossos membros, temos emprestado a iniquidade, a nossa língua para falar dos nossos irmãos, da nossa família, das pessoas que Deus fez igual a mim, a você, tão imperfeitas. É tempo de nós, além de termos esse desejo de não esquecer da cruz do Senhor, isso é carregar a cruz, e não esquecer da cruz, é mortificar o nosso corpo dia após dia. Não é só a questão da roupa. Talvez você pense em casa: eu vou parar de vestir meu short curto, minha blusinha, meu top. Não é só sobre isso. Deus não vai ficar olhando o seu exterior, Deus vai olhar o seu interior. A forma de você vestir vai ser uma consequência do seu entendimento em Deus. Deus vai ministrar a sua vida, e você vai ter uma mudança de pensamento no dia após dia, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. E você vai ver que não vai combinar mais com você as nossas vestes espirituais. Como estão as nossas vestes espirituais? Tem peças talvez que não estão combinando mais com a gente. Nós precisamos mudar essas vestes de alegria, vestes brancas no lugar de cinzas. Tira essas cinzas, esse opróbrio, tira essa coisa que nós colocamos em cima de nós, aquele que, sabe, quando é óleo, a gente tenta lavar e não consegue, bota de tudo e não consegue. O Senhor tem águas para derramar sobre as nossas vidas, para nos lavar dessa peste. Em nome de Jesus, Ele nos lava no sangue do Cordeiro e nos torna mais alvos do que a neve. Talvez você se sente suja por alguma situação, por alguma coisa, mas o Senhor, Ele nos lava nessa noite e nos faz mergulhar nessas águas e estarmos inseridos nele, nessa negação de si próprio e carregando a nossa cruz, de buscar ser uma pessoa melhor. É sobre isso, não é sobre religião, é sobre princípios eternos que a Bíblia deixou para cada um de nós aqui na terra. Jesus, palavra de Deus, que se revela a mim e a você, quando nós o buscamos em espírito e em verdade. Tome a sua cruz. 1 Coríntios 10, 12. Estamos quase no fim. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que possas resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá também um livramento para que possais suportar.
significa suportar, é de que nós vamos pedir ao Senhor o livramento, a coisa vai estar diante de nós, os nossos olhos, mas a gente não vai fazer uma mágica na oração e a coisa vai de repente desaparecer. A situação, a coisa, a pessoa, o objeto, seja lá o que for, vai fazer força e pressão a tal ponto de que nós precisamos suportar. Deus vai nos dar o livramento dessa tentação de uma forma que a última palavra do texto vai nos dizer para que possais suportar. Ou seja, por mais que a gente esteja ali em contrição com o Senhor, orando, mas ali a coisa, o inimigo, a situação, o problema vai ficar fazendo força, violência, até que a gente de alguma forma desista daquele propósito e ceda à tentação. E invalidaremos a palavra do Senhor que fizemos perder por não viver o livramento que o Senhor nos deu. Então, se tem uma situação na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja que está fazendo força, violência, você não está aguentando mais, você não pode abaixar as armas, você tem que estar firme e forte, ouvindo a palavra de Deus, se juntando com gente que vai te fortalecer, que vai te dar conselho sábio. Porque vai ter gente que vai dizer, você sabe o que aconteceu? Aconteceu porque você começou a ir para a igreja, porque você voltou para a igreja, porque você resolveu agora ser uma igreja posicionada, aí parece que o mundo virou de cabeça para baixo. Mas é para a gente suportar a tentação. Vai vir o livramento, vai vir o problema, vai vir o livramento do Senhor, mas a gente vai permanecer firme. Não, Senhor, tem alguma coisa errada, eu vou suportar. E aí nós vamos viver o livramento do Senhor, nesse negar-se a si mesmo, de pegar a nossa cruz dia após dia. É ensinamento, tem dia que a gente não vai ceder à tentação mesmo, e vai cair em tentação. E aí a gente vive, aprende com aquele dia e faz diferente no dia seguinte. Eu sempre já falei isso com vocês, que a derrota, quando nós estamos derrotados pelo inimigo, nós aprendemos aonde foi, por onde foi que ele veio. Então no dia seguinte, a gente já sabe agora, por aqui você não entra mais. Você tentou aqui na minha vida, e agora eu me posiciono. Você pode até tentar por outras, mas aqui eu vou suportar. Eu vou resistir ao diabo. E ele vai fugir. Ele vai fugir. Resistir. Como é o versículo? Quem ajudou a lembrar? Resistir foi. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem é você na fila do pão para o diabo? Para fugir, nós somos servos de Deus, escolhidos por Ele, chamados pelo Senhor, dotados da graça do Senhor, e virá a tentação, virá o problema, virá a fornalha, mas a gente vai tentar e suportar, e o diabo vai fugir de nós. Bota esse diabo para correr, bota esse diabo para correr na sua casa, em nome de Jesus. Nessa situação, resista, sujeitai-vos a Deus, deixa a sua casa de louvor, bota umas músicas aí, depois que assistir essa ministração, vai pedir a Deus para se revelar a você, falar com você, e Ele não vai te faltar em coisa alguma. João 16:33 vai nos dizer, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende bom ânimo, coragem, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo e coragem, bom ânimo e coragem, coragem e bom ânimo. Jesus, ele venceu o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa
e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que você tem ouvido? Onde está o seu membro de audição? O que você tem deixado entrar na sua mente e que tem consumido a sua alma, o que contaminou os seus outros órgãos, o seu coração pela audição, porque as palavras são sementes. O que nós temos feito com aquilo que nós temos ouvido? Ouça a palavra de Deus, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Ele tem falado às nossas vidas. Eu creio que se um ateu entrar por aquela porta, ele vai ter um impacto em conhecer a verdade que é Jesus. Jesus palavra, aquele que livra, aquele que salva, aquele que liberta, porque Ele se revela de uma forma simples a toda a criatura. Na arco-íris, na brisa, na natureza, tem as pessoas que falam, mas eu vejo Deus na natureza, no jardim, nas flores e nos pássaros. Peça isso. Senhor, eu quero te ver no arco-íris, eu quero te ver com o som dos pássaros. Quando eu abrir a janela do meu quarto, eu quero ver esse sol, quero sentir esse sol aquecendo, assim como o Senhor disse que aquece a igreja, como aquece o povo com o seu amor. Me aqueça, Senhor, como esse sol que eu estou sentindo aqui. Tem dia que a gente anda por aí e o sol é tão gostoso, tão assim, sabe, que a gente quer estar saltitando, né, pulando. Tem dia que é diferente, todo dia é o mesmo sol, mas tem dia que o sol parece que nasceu para a gente. É assim que Jesus vai brilhar na sua vida, quando você buscar esse sol. Jesus disse que Ele é o sol da justiça, e se você pedir, Ele vai brilhar em meio às trevas, apontando o caminho. Senhor, está escuro hoje, peça para que o Senhor ilumine o seu caminho. Luz para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. A palavra de Deus é luz. Então, se você ler, se eu e você ler, se a gente entrar de cabeça nos provérbios, eu vou ler hoje os três de vez. Vai fazer o quê? Vai assistir Faustão? Ah, o Faustão não está na Band, né? Já não tem imagem de domingo. Vai assistir Fantástico? Vai assistir Silvio Santos? Vai fazer alguma coisa que vai render ainda alguma coisa a mais. Vai tomar café com a sua família. Vai, depois de dormir, ler os 3 provérbios, pelo amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não vai fazer mal, vai fazer bem. Leia os salmos, leia os provérbios. Você que está em casa, leia os provérbios de 1 a 31. A nossa pastora pediu para ler. Então eu quero desafiar também você que está em casa a ler os provérbios. Pertinho do Salmo 91 que você lê. Você vai voltar um pouquinho. De Salomão, lembrou? Ele mesmo. Provérbio de Salomão. Faça esse desafio. Jesus fala comigo através dos provérbios. A gente lê provérbios. Nós vimos ali um posicionamento em cada versículo. Cada situação, cada versículo é uma situação para a gente viver, para a gente entender, para a gente fazer certo, para a gente não fazer mais errado, para a gente viver uma prática de vida. Leamos o livro de Provérbios, que com certeza ele vai se revelar. E Jesus proclamava às multidões: se alguém desejar seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Negar a Jesus, não abandonar a cruz, seguir os seus princípios, não seguir uma religião, mas abrir-se de coração para o Senhor. Ele vai nos ensinar.
E nós entenderemos de que ainda existe uma cruz para mim e para você carregar. E a palavra do Senhor nos diz, o último versículo que nós vamos ler, Marcos 8:34. Em seguida convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, 24, Lucas 9:24, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma e se destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sobre as honrarias do Pai e dos santos anjos. Com certeza vos asseguro que alguns que aqui se encontram de modo algum passarão pela morte antes de verem o reino de Deus. Deus tem promessas para mim e para a sua vida, de te fazer uma pessoa melhor aqui na terra, de fazer um crente melhor aqui na terra, de te chamar para viver uma vida com Deus melhor aqui na terra. E dessa cruz que a gente bota no pescoço, que a gente faz a tatuagem, que a gente estampa, que a gente pratica em eventos religiosos mundiais, Jesus, ele quer se revelar a nós, que nós temos conhecido, mas a você, a cada um que precisa ter um encontro com o Senhor de uma forma diferente, negar-se a si mesmo. Não é papo de religião, é papo de conceito, de mudança de mente, de comportamento, de ter de fato Deus habitando dentro de nós como templos do Espírito Santo. Ele não habita em templos feitos por mãos, mas Ele escolheu a mim e a você para habitar e fazer dentro de nós morada, e fazer morada, Espírito Santo mora em mim, o meu coração é o teu lugar, faça morada, eu te convido a nunca mais, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada, Senhor. Vou convidar o pessoal do louvor, o Ministério de Louvor. Nós estamos encerrando, e você que quer ter esse encontro com o Senhor, aqui na igreja, aí na sua casa, já estamos crucificados com Cristo, e agora já não vivemos mais nós. Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. Então, se você, vamos ficar de pé nesse momento, se você tem esse desejo de ter esse encontro com o Senhor, de voltar para os caminhos do Senhor. Enquanto nós estivermos cantando esse louvor, você também em casa vai estar cantando, meditando sobre esse louvor, e em seguida a pastora, ela vai estar orando pela sua vida. Você que entendeu o recado do Senhor aqui nessa noite, quer voltar aos caminhos do Senhor, ou quer entrar nos caminhos do Senhor, você vai tomar um passo de fé e ficar de pé diante de Deus e dos homens e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, voltando para os caminhos dele. Vamos cantar esse louvor, e em seguida a pastora vai estar orando pela sua vida, em nome de Jesus.
dia. Em nome de Jesus, se você quiser vir, hoje é dia de salvação, hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de libertação. Pode ser o dia que o Senhor escolheu para te restaurar, para estabelecer e restabelecer a vida dele na sua vida. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, finalizando esta palavra e glorificando o teu nome, Senhor, nós dizemos nesta noite, repetimos o que diz a tua palavra, as tuas escrituras sagradas, que a sua palavra não voltará para ti vazia. Antes fará o que te apraz. E é nessa palavra que eu creio, meu Senhor. Ela não vai voltar para ti vazia, mas vai fazer tão somente o que te apraz. Ela vai salvar, ela vai curar, ela vai libertar, ela vai reconciliar, porque isso agrada o teu coração, Senhor. E nós convidamos o Espírito Santo a dar as mãos a nós nesta noite e a permanecer conosco e a caminhar lado a lado conosco, em nome de Jesus, para que a gente possa ser fortalecidos em ti, Espírito Santo. O Senhor que nos ajuda. O Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, mas deixarei um outro Consolador. E o Senhor está aqui para fazer isso, para nos ajudar, para nos consolar, para nos fortalecer a não pecar. Resistiremos ao diabo e ele fugirá de nós. Por um caminho a Bíblia diz que ele vem, mas por 7 caminhos ele fugirá, em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê e concorda diz amém. Amém. Amém.